Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Metodologia da Pesquisa. Aqui quem fala é o professor Miller Danjur e na aula de hoje iremos dar continuidade à oficina de metodologia, na qual iremos estudar população e amostra e também área de abrangência em um trabalho científico. Os objetivos da nossa aula é compreender a importância da definição população ou área de abrangência para a execução de uma pesquisa científica, apresentar o conceito de amostra e as suas principais características, explicar as diferenças, as diferentes técnicas de amostragem, sejam elas probabilísticas e não probabilísticas. E, finalmente, conhecer as classificações, os tipos de amostras e os seus efeitos em relação aos resultados de uma pesquisa científica. Inicialmente, iremos diferenciar o que é população e o que é uma amostra. A população, ela se refere a um grupo total, ou seja, indivíduos de uma mesma condição, sem fronteiras. É um conceito que é trabalhado a partir de uma lógica teórica, estatística e abstrata, e vai ser diferente do conceito geográfico dado para a população. Então, a população de um estudo, ela precisa apresentar características que são características importantes para a realização daquele estudo. Por sua vez, muitas vezes, o pesquisador ele vai ter limitações de tempo, de recursos e de outros elementos que são essenciais para a realização de uma pesquisa científica e ele não vai ter acesso a toda a população, motivo pelo qual, em alguns estudos, se tem a possibilidade de realizar um estudo amostral. E o que é um estudo amostral? É toda a fração, independente do seu tamanho, que é obtida a partir da definição de um universo populacional ou população. Qual é a grande importância em um trabalho do pesquisador ele definir uma população de forma correta, a priori, com antecedência, utilizando critérios técnicos? Então, a adequada definição, ela irá fornecer o teor e a quantidade satisfatória de informações que são necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. O pesquisador, ele vai identificar, a partir de uma definição correta da população, os elementos que são essenciais e necessários para responder ao problema de pesquisa que ele está tentando trazer, solucionar e trazer respostas. Pesquisar elementos da população que não sejam identificáveis ou contáveis, que não sejam a população útil do projeto, do trabalho, pode inviabilizar a pesquisa. Então, por fim, temos que, como já há uma incerteza inerente ao próprio processo da pesquisa, é urgente, é extremamente necessário e urgente que o pesquisador ele compreenda e defina de forma adequada a sua população, identificando essa população útil, para assim evitar a possibilidade de erro que são denominados dentro da pesquisa de viés de seleção. E o viés de seleção é um problema extremamente sério, porque o pesquisador ele pode estar captando um efeito que não é o efeito que venha a atender a resposta, a trazer uma resposta efetiva ou construir evidências e verdades acerca do objeto que está sendo estudado. Um outro conceito, também dentro da lógica de definir
a área, o campo aonde eu vou aplicar o meu estudo é o conceito de área de abrangência. Diferente da população, que se propõe a estudar indivíduos, a área de abrangência, ela se propõe a estudar um setor, uma área de alguma organização, de alguma instituição, motivo pelo qual recebe o nome de área de abrangência. Essa área de abrangência pode ser um departamento, um setor, uma seção da empresa, é um local pertencente ao ambiente organizacional, aonde o pesquisador vai buscar uma reestruturação, fazer algum tipo de intervenção. Geralmente, estudos que trabalham com pesquisação, eles vão ter como área de aplicação a área de abrangência. Geralmente não vão utilizar população e amostra. E Miller, se a minha pesquisa, eu opto por estudar toda a população, é possível? É. O pesquisador ele tem que analisar a sua disponibilidade de tempo, de custos, a própria disponibilidade do participante em responder o seu instrumento de pesquisa e lhe fornecer a informação. Se o pesquisador ele parte para estudar todo o universo populacional, ele tem aí um estudo que é denominado de pesquisa censitária, ou seja, investiga 100% da população. Se eu não tenho condição de analisar, professor, 100% da população, qual é a alternativa? A alternativa é utilizar alguma técnica de amostra, seja ela uma amostra probabilística ou não probabilística, que iremos ver um pouquinho o significado desse conceito de amostragem, de pesquisa amostral ou por amostragem. Então, uma pesquisa amostral ou por amostragem, ela parte da definição de uma população e vai em busca, inicialmente, em um primeiro momento, de identificar uma amostra significativa. Essa amostra significativa, se o pesquisador ele tem os meios, os recursos, ele vai identificá-la através de um cálculo estatístico, e isso vai ocorrer em estudos denominados de estudos probabilísticos, e esses estudos probabilísticos, eles podem representar a população, considerando a confiabilidade dessa amostra probabilística e o erro amostral, que isso é calculado estatisticamente. Então, as pesquisas amostrais, elas são particularmente úteis no caso em que você queira estudar universos vastos e não se possa investigar a totalidade dessa população, seja por tempo, seja por capital do pesquisador, seja por disponibilidade dos respondentes. Então, em geral, quando eu tenho amostras grandes, quando eu consigo ter acesso a amostras maiores, eu consigo ter um maior grau de precisão dos resultados. E se eu utilizar a técnica correta, que já iremos ver quais são essas técnicas corretas, eu posso generalizar os resultados da pesquisa. Se eu não tenho acesso a uma amostra grande desse universo populacional, ou seja, amostras inferiores, o tamanho mínimo de amostragem, eu não posso representar com essa minha amostragem o universo populacional. Ou seja, esses resultados eles não podem ser generalizados. Então, se todos os componentes de tal população eles tiverem a mesma probabilidade de participar do estudo e eu tenho um cálculo de uma amostra que ela pode ser
representativa do universo populacional, apresentando um nível de confiabilidade de 95% ou mais e um erro amostral de até 5%, podemos chamar essa amostra de uma amostra probabilística. Se não for o caso, eu também posso realizar o meu estudo, mas vou utilizar uma técnica, um grupo de amostragem, que é denominado de amostragem não probabilística. Iremos ver esses dois grandes grupos e quais são as possibilidades, os tipos de amostra que podem ser trabalhados no grupo de amostras probabilísticas e os tipos de amostras que vão ser trabalhados no grupo de amostras não probabilísticas. Amostra probabilística significa todos os elementos possuem a mesma probabilidade de escolha. Geralmente, os pesquisadores utilizam sorteios e podem utilizar de técnicas mais simples, como a técnica de amostra aleatória simples, ou técnicas que vão aumentando o nível de complexidade a partir do problema de pesquisa que é apresentado, que podem ser amostras probabilísticas estratificadas por conglomerados ou amostra probabilística sistemática. Já o grupo de amostras não probabilísticas, ela apresentam 3 critérios. O primeiro critério é a amostra não probabilística intencional. A segunda é a amostra por conveniência e a terceira por cotas. Lembrando que a amostra não probabilística, ela não pode gerar generalização dos resultados da pesquisa para todo o universo populacional, o que é diferente nas amostras probabilísticas. Mas veremos que todos os 4 tipos de amostras probabilísticas, elas têm algumas especificidades e alguns passos que precisam ser cumpridos para que o pesquisador possa gerar essa generalização de resultados, generalizar os resultados da sua pesquisa para todo o universo populacional. Vamos para o primeiro tipo de amostra, que é a amostra aleatória simples. A aleatória simples, ela é calculada a partir da identificação da população, é feito um sorteio, no qual esse sorteio ele dá a todos os sujeitos que compõem aquele universo populacional a mesma probabilidade de participação. Na amostra aleatória simples, é calculada um tamanho que gere um nível de confiabilidade superior, igual ou superior a 95%, e que gere um erro amostral de até 5%, e isso para as ciências sociais aplicadas, porque existem outras ciências que vai gerar uma necessidade de uma maior significância, uma maior confiabilidade e um erro amostral menor. Mas nas ciências sociais, até uma confiabilidade até 95 ou mais, de 95 ou mais, e um erro amostral de até, aí sim, de até 5% é tolerável para o nosso campo de pesquisa. Então, é importante que vocês percebam que na amostra aleatória simples, os cálculos estatísticos mais utilizados, eles são desenvolvidos por Fonseca e Martins e Sampierre, 2013. Fonseca e Martins e também o livro do Sampierre, Collado e Lúcio, eles estão presentes na bibliografia básica do nosso curso, motivo pelo qual estamos apresentando eles aqui e como bibliografias importantes, principalmente para o desenvolvimento de trabalho em nível de graduação,
e pós-graduação. O segundo tipo de amostra probabilística é a amostra estratificada. Ela vai utilizar os elementos de cálculo da amostra aleatória simples. Ela vai gerar a mesma possibilidade de sorteio dos indivíduos, mas só que vai dividir os indivíduos os sujeitos que constituem esse universo populacional em estratos, como o próprio nome sugere. Então, garante igual probabilidade de participação, mas gera a formação de subamostras. Ou seja, se eu tenho uma população de micro e pequenos empresários que atuam no estado do Rio Grande do Norte, e, hipoteticamente, cheguei a um número de 10 mil micro e pequenos empresários que têm negócios ativos com essas características. Dentro desses 10 mil, eu calculo uma amostra e chego a 260 indivíduos. Antes de eu calcular os estratos, eu preciso identificar no meu universo populacional quanto desses indivíduos, e os estratos que eu vou estar trabalhando são empreendedores homens e empreendedores mulheres. Então, do total do universo populacional, 10 mil sujeitos, a gente tem que 7 mil, 70% são mulheres, e 3 mil, 30% é constituído por homens. Cheguei a uma amostra de 260. Como é que eu gero essa estratificação da amostra? A partir do momento que eu identifico que a população é constituída por 10 mil e que a amostra é 260 e que é 70-30, eu vou calcular 70% de 260 e 30% de 260. Então, 70% da amostra é homem, ou mulher, e 30% homens. E aí eu tenho uma amostra probabilística estratificada. Lembrando que, na hora que eu for identificar esses sujeitos, eu preciso fazer o sorteio. Aqui temos um outro exemplo que dá para vocês me acompanharem de forma mais ilustrativa. Então, eu tenho uma situação, problema. Numa população composta por 300 indivíduos, 50 sujeitos são solteiros, 210 são casados e 40 restantes possuem várias categorias de estado civil. Então, eu tenho 50 solteiros, 210 casados e 40 em outras categorias de estado civil. Fiz o cálculo da amostra, certo? E identifiquei uma proporção equivalente de 50 para 300. Então, 16% são 16,7% são solteiros, 70% são casados e 13,3% estão em outro estado, em outra categoria de estado civil. Então, assim, considerando uma amostra geral que eu calculei, hipoteticamente deu 60 indivíduos, eu tenho 3 estratos, no qual eu vou calcular. Primeiro extrato são 60 da amostra vezes 16,7%, que é equivalente aos solteiros. Casados, 60 sujeitos da amostra vezes 70%, que dá 42 indivíduos, do total de 60. E outros 60 vezes 13,3, que dá 8 sujeitos. Identifiquei a amostra por estratos, realizo o sorteio e faço essa coleta de dados. É assim que funciona uma amostra probabilística estratificada. O terceiro tipo de amostra é a amostra por conglomerados. Eu deixo de trabalhar a estratificação
por sujeitos, por indivíduos, em relação à população, e passo a investigar subgrupos que irão compor esse universo. Então, esses subgrupos são escolhidos de forma aleatória, ou seja, por meio de conglomerados, e a partir deles são investigados 100% de cada conglomerado que foi sorteado. Vamos ver de forma prática, num exemplo. Então, no curso de marketing de uma determinada instituição de ensino superior, foram sorteados para constituir o estudo. Então, os alunos do curso de marketing de uma IES, eles foram escolhidos para fazer um estudo. Só que eu quero uma amostra por conglomerados. Como é que eu vou proceder? Então, em vez de eu sortear, como na aleatória simples, o indivíduo ou as estratificadas grupos de indivíduos, eu vou sortear as salas de aula. Então, eu vou identificar o cálculo geral da amostra mínima e, a partir desse cálculo geral, eu vou pegar todas as turmas, a turma do primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto, como é um CST, então estamos colocando 6 períodos, e vou sortear aí 3 turmas. Sorteio as 3 turmas e, a partir da identificação das 3 turmas desse grupo de 6, eu aplico com 100% dos alunos. E essa é uma amostra por conglomerados. A quarta e última amostra probabilística é a amostra sistemática. É uma variação da amostra aleatória simples, das amostras aleatórias simples. Então, quando a população já se apresenta de forma ordenada, por exemplo, eu pego uma lista de chamada de alunos da turma de metodologia da pesquisa, eu tenho uma ordem alfabética, eu pego os indivíduos em uma lista telefônica, também existe uma ordem alfabética. Então, a partir dessa população ordenada, são definidos intervalos dentro da população. Para cada um desses intervalos é feito um sorteio que o representará. Vamos ver também dentro de um exemplo prático. Então, eu tenho uma determinada lista com 200 nomes. Uma amostra, na verdade, eu tenho uma população de 1.000 e eu tenho uma amostra dessa população de uma lista de 1.000 nomes, eu pego uma amostra de 200 nomes. Como é que eu operacionalizo uma amostra do tipo probabilística sistemática? Peguei 200 de um total de 1.000. 1.000 é o meu universo populacional, 200 é a minha amostra. Então, um modo simples para fazer a seleção desses nomes é determinar um intervalo. Então, eu vou pegar a população e dividir pelo total de sujeitos que compõem a minha amostra. Então, vou dividir 1.000 por 200. Me dá um intervalo de 5 em 5 nomes, até chegar os 200. Então, peguei 1.000, dividi por 200, dá uns 5 espaços de 200 nomes. E sabendo que o 5 é o intervalo que eu vou trabalhar, o ponto de partida para o processo para iniciar o processo de seleção aleatória, eu vou sortear em um intervalo de 1 a 5, o primeiro intervalo dos 200, um número. Então, pego aí um sorteador, coloco 1, 2, 3, 4, 5, sorteio. E o número que foi sorteado, nesses 5 primeiros, foi o 3. A partir desse 3, eu vou contando de 5 em 5 até chegar a 200 observações. E essa é a amostra probabilística sistemática. É uma técnica de sortear e dar 2 tipos de aleatoriedade, ok?
Então, pessoal, são os 4 tipos de amostra. Lembrando-se que para todas as 4 amostras probabilísticas, eu tenho que calcular a partir do universo populacional essa amostra, considerando o índice de confiabilidade e o erro amostral que seja tolerável para o tipo de pesquisa que eu vou estar desenvolvendo. E a partir daí, eu vou utilizar sorteios a partir do critério de amostragem que o meu problema de pesquisa ele exija, ok? Vamos para o segundo grupo de amostras. Vimos as 4 amostras probabilísticas, agora iremos ver 3 tipos de amostras não probabilísticas. Então, nas amostras não probabilísticas intencionais, os elementos, como o próprio nome ele já diz, já sugere, são escolhidos intencionalmente, segundo algum tipo de critério previamente estabelecido pelo grupo de pesquisador. Então, os elementos de uma amostra são escolhidos porque os pesquisadores acreditam que eles representam a população. Mas é importante reafirmar, por mais que os pesquisadores acreditem que eles representem a população, os resultados daquela pesquisa não podem ser generalizados. Então vamos trazer um exemplo de amostras não probabilísticas intencionais. Poderia ser um grupo de especialistas com conhecimento sobre um determinado tipo de problema ou questão específico. Aqui eu trago médicos especialistas em diabetes. No caso do IFRN, vamos utilizar o IFRN. Temos várias áreas, vários focos tecnológicos no campus Natal, Zona Norte do IFRN. Temos uma área de gestão e negócio, temos um eixo tecnológico de informática e temos um eixo tecnológico de eletrônica. E o meu problema de pesquisa é sobre comportamento do consumidor. Qual é o grupo de especialista que eu, quando for fazer uma validação ou uma análise sobre comportamento de consumidor, eu vou analisar? São os professores de eletrônica, são os professores de informática ou são os professores que atuam no eixo tecnológico de gestão e negócio? São, no caso de análise de comportamento de compra de consumidor, seria um grupo de especialistas do grupo de gestão e negócio, do eixo tecnológico de gestão e negócio. Ok, pessoal? Vamos para o segundo tipo de amostra não probabilística, que é a amostra acidental ou por conveniência. Como o próprio nome diz, são acidentalmente escolhidos à medida que vão aparecendo, sem nenhum critério previamente estabelecido. É por conveniência mesmo do pesquisador. Eu vou realizando uma entrevista na saída de pessoas de um determinado restaurante ou aplicando um questionário com pessoas que estão saindo de um determinado restaurante, eu vou aplicando a partir da conveniência daquela pessoa em parar e atender e responder o meu questionário. Então, é uma amostra não probabilística e denominada de amostra não probabilística acidental ou por conveniência. E o último tipo de amostra é uma amostra não probabilística por cotas. A amostra não probabilística por cotas são definidas com base em características consideradas importantes para o conhecimento de uma determinada população. O pesquisador ele procura obter uma amostra que seja similar a algum aspecto da população. Então, portanto, a necessidade de conhecer a distribuição na população de algumas características que podem ser controláveis para o delineamento. Ou seja, eu quero estudar o comportamento de consumo de mulheres com mais de 30 anos. Então,
Essa é uma característica de uma amostra não probabilística por cotas. Então, pessoal, são os 3 tipos de amostras não probabilísticas, o que é mais uma vez importante e o que diferencia uma amostra probabilística de uma amostra não probabilística é a possibilidade de generalizar os resultados que a amostra probabilística tem e a amostra não probabilística ela não apresenta. E a possibilidade que na amostra probabilística os indivíduos, todos os sujeitos têm de participar do estudo através de algum critério de sorteio que é empregado pelo pesquisador. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula do nosso curso de metodologia da pesquisa científica e eu deixo uma frase de um dos principais poetas, contistas e cronistas do Brasil, da nossa nação, pertencente à segunda geração do modernismo brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. Na epígrafe ele fala: o importante não é estar aqui ou ali, mas é ser. E ser é uma ciência delicada, feita de pequenas observações do cotidiano, dentro e fora da gente. Se não executamos essas observações, não chegamos a ser, apenas estamos e desaparecemos. Carlos Drummond de Andrade. Com essa epígrafe, estamos concluindo mais uma aula do nosso curso. Não deixem de ler o material complementar, consultar esse material. E eu desejo para vocês bons estudos, boas reflexões sobre o nosso tema da aula de hoje. E um forte abraço e até a nossa próxima aula.